Assalamu alaikum, bem-vindos ao programa O Conhecimento Dançar Televisão. E hoje nós vamos falar sobre a breve biografia do nosso querido mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E recebemos como convidado o senhor Nate Januário. Bem-vindo ao nosso programa. Sinta-se em casa. Nós vamos falar um pouco sobre a trajetória do nosso querido mensageiro sallallahu alaihi wasallam, que a paz e bênção de Allah subhanahu wa ta'ala seja com ele. E gostaria que se apresentasse a nossa equipe, ao pessoal lá em casa, para que começamos a abordar sobre este assunto. Jazakallah khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aos irmãos. Em primeiríssimo lugar, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala pela grande oportunidade de estar aqui neste programa. Mais uma vez, agradecer pelo convite, por estar neste programa e para ouvirmos este tema de extrema importância, a biografia do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vamos focar um assunto, porque nesta vinda do nosso querido mensageiro sallallahu alaihi wasallam, que a paz e bênção de Allah subhanahu wa ta'ala esteja com ele, aconteceram muitas coisas antes da sua chegada. Por exemplo, se nós formos olhar para Meca, o lugar onde ele nasceu, caracterizou-se por um período de muita descrença. O povo de Meca, falando dos árabes, sua cultura tradicional antiga, eles praticamente viviam momentos de muito assassinato, perseguições, jogos de azar, fornicação e muita coisa. Até aquele indivíduo que tivesse uma criança de gênero feminino era enterrada viva. Por quê? Porque eles achavam como se fosse uma desgraça, uma vergonha, uma humilhação perante a nobreza daquele mesmo povo, certo? Então, o que aconteceu neste período? Depois, também caracterizou-se com a chegada daquele rei que sempre notou a movimentação dos muçulmanos, né? Peregrinos para Meca, porque Meca sempre foi um centro a nível da era da comercialização. Então os povos saíam de suas regiões, de suas localidades em direção a Kaaba para efetuar a sua peregrinação lá. Então aquele rei da Abissínia chamava-se Abraha. Então ele viu o movimento dos muçulmanos e começou a pensar, será que o que chama a atenção a esse povo não é aquela construção da casa que está lá? Então ele decidiu construir um edifício esplendoso para atrair a visão daqueles para a sua residência. Mas mesmo assim não deu efeito. O povo não parava de seguir a Meca. E aquilo trouxe uma frustração, desconforto nele. E organizou suas tropas em direção a Meca para poder destruir tudo e todos que lá residiam. E nele levou suas tropas e um de seus elefantes. E o superior, o maior deles, chamava-se Mahmud, que chegava só devorava. Então levaram sua tropa e seguiram para Meca. Já chegando a Meca, o responsável naquela altura era o Abdul Muttalib, o avô do nosso querido mensageiro sallallahu alaihi wasallam, que era responsável daquele povo, daquele clã, era muito respeitado, era um indivíduo influente. Então notou sobre a sua aproximação e informou, alertou o povo de Meca para que todos fugissem de suas casas e fossem se refugiar na montanha. E eles obedeceram, fizeram isto. Então, aproximando a entrada de Meca, eles encontraram lá gado de Abdul Muttalib, era criador de gados, e confiscaram aquilo tudo. E ele, dono, se apercebeu, saiu e chegou, aproximou a ele e disse que peço que devolvam o que me pertence. Então, o Abraha, junto de seus soldados, colocaram-se a rir. E puseram-se todos a rir e disseram que nós estamos admirados contigo. Pensamos que vieste cá implorar a nós para não destruir a Kaaba. Afinal, vieste para falar sobre estes animais? Ele disse que estes animais me pertencem. Eu sou o dono, por isso que vim aqui. A casa onde vocês vão destruir tem dono e o dono irá protegê-lo. Eles devolveram o que pertencia a ele e seguiram com seu plano para Meca. E Allah subhanahu wa ta'ala desviou-os da rota e enviou pássaros em bando. E cada um deles trazia pedras no seu bico e atirava para os soldados. E quando a pedra chegasse, perfurava o corpo. Muitos ficaram destruídos, muitos morreram naquele local. Até o tal elefante também ficou devorado ali. E ele, Abraha, mas alguns soldados saíram daí feridos, depois de algum dia perderam a vida. Esse também foi um dos eventos que caracterizou
antes da vinda do nosso querido mensageiro sallallahu alaihi wasallam. Então, 50 dias depois foi onde o nosso querido mensageiro nasceu. Sim, os soldados que iam destruir o Kaaba, que sempre iam lá, sendo Meca uma zona de comercialização. E este Kaaba, quem construiu? Este Kaaba, antes do Abdul Muttalib, anteriormente havia sido construído segundo aquilo que o Sagrado Alcorão nos disse. Ok? O que o Alcorão diz, que esta casa foi construída com o Nabi Ibrahim o Abrão e o seu filho Ismail. Então os profetas construíram isso e a prova vem estatuída no Corão, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz, nos versículos 127 e 128 do Surah Al-Baqarah, diz Allah subhanahu wa ta'ala: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Então, o que diz Allah subhanahu wa ta'ala como prova? Então, e quando Abraão e Ismail levantaram as alicerces da casa, disseram, exclamaram: Rabbana, ó Senhor nosso, aceita de nós, pois tu és o ouvinte sapientíssimo. E não só, no outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala também prova aqui e diz: Rabbana waj'alna muslimayn laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim. Senhor nosso, permite que nos submetemos a ti e que surja da nossa descendência uma nação submissa à tua vontade, e ensina-nos os nossos ritos e absolve-nos, pois tu és o remissório e misericordiosíssimo. Então, aqui vem no Sagrado Alcorão que os que construíram a Kaaba antes disso foram os profetas Ibrahim e Ismail. E após a reconstrução do Kaaba, qual foi o guardião do mesmo? Então, após essa reconstrução, nesta era já estamos a falar sobre o legado do avô do nosso querido mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib. Então, ele é que era o guardião porque era uma grande individualidade, alguém muito respeitado, era chefe, ou seja, era respeitado não só no clã de Hashim, assim como na tribo também dos Quraishitas, também era muito respeitado, era um indivíduo muito influente e, acima de tudo, eram os guardiões da casa sagrada. Este homem respeitado, grande homem conhecido, e qual era a sua função? A função, sendo um indivíduo chefe, alguém que era encarregado, tinha uma posição especial em Meca, a sua função era de controlar não só o povo, como também a casa sagrada, e ele neste momento tinha um status venerável. Então, neste caso, com tudo isto também influenciou para com que ele, na altura, fosse isto devido à nobreza, porque o nosso querido mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, teve uma grande oportunidade, uma das grandes bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala de nascer numa família nobre. Sim. E 50 dias depois foi onde tivemos esse abençoado nascimento do nosso querido mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, numa segunda-feira, 12 de Rabiul Awwal, em Meca. E que este mesmo profeta, sallallahu alaihi wasallam, nasceu órfão de pai e que só teve uma mãe. O seu pai era chamado Abdullah e a sua mãe Amina, que viveu com ele até os seus 6 anos. Aos 6 anos ele toma mais um outro acontecimento na sua família, que perde a sua própria mãe e passa já pela custódia de seu avô Abdul Muttalib até os seus 8 anos de idade. Este grande homem, como foi o seu crescimento, a juventude, como foi? O crescimento da juventude do nosso querido mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, nós podemos aqui fazer um breve resumo daquilo que nós acabamos de falar. O nosso querido mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, nasceu órfão de pai, ok? Viveu curto tempo com a sua mãe e depois passou pela educação de seu avô Abdul Muttalib, que era alguém nobre, muito influente, que depois da perda desse mesmo avô, ele passou na custódia de seu tio Abu Talib. Não era um indivíduo com muita classe naquela altura, não estava bem financeiramente, mas ele fazia de tudo para poder proteger o seu abençoado profeta, sallallahu alaihi wasallam, mesmo não pertencendo à sua religião. Então ele era o protetor do profeta até
a sua idade. E o profeta sallallahu alaihi wasallam também teve uma bênção de poder participar nas duas viagens para a Síria, uma no verão e outra no inverno. E o nosso querido profeta sallallahu alaihi wasallam teve uma juventude muito boa, mesmo sabendo que o seu tio Abu Talib não estava bem financeiramente, não tinha muito dinheiro, fazia de tudo para poder sustentar a ele, agradar a ele. Ele também, durante a sua juventude, pastou gados, rebanhos de algumas pessoas em Meca, em troca de alguns bens para poder assistir na dieta diária de sua família. Então, sempre a sua característica foi essa, muito boa. Sempre foi um indivíduo de uma virtude, ajudava, respeitava e não mentia, e cresceu com essa honestidade, ao ponto de Allah subhanahu wa ta'ala abençoar a ele com uma linda e temente esposa, que viveu a era até a sua profecia e de seguida seguiu outra trajetória até a Madinatul Munawwara. Este grande homem abençoado, nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, durante a juventude, ele passou por diversas, como posso explicar melhor, passou por diversos momentos até ele se casou. O que lhe motivou ele a casar com esta mulher, ou com quantos anos ele se casou? O nosso querido mensageiro, resumidamente, casou aos seus 25 anos de idade. Então, o que é que fez com que a mulher se interessasse por ele? Porque ele tinha suas características. Era um indivíduo nobre, falava a verdade, e desde a sua infância nunca mentiu, e era reconhecido como Sadiqul Amin. Alguém confiável, alguém que sempre pautava pela verdade, alguém sempre pautava pela justiça. Então, teve alguém digno, exatamente. Então, isto motivou muito aquela senhora. Era uma viúva de seus 40 anos de idade. Então, sentiu-se apaixonada por ele. Então, viu as suas qualidades e convidou para fazer algumas comercializações de seus produtos. Então, viu que ele sempre levava os produtos, fazia a comercialização, fazia o comércio, vendia e não tinha nada menos, nada mais. Trazia conforme era recomendado. E sentiu essa vontade e apaixonou-se com o nosso querido profeta e pediu ele em casamento. Então, pela generosidade, boa conduta, sim, motivou aquela viúva dos seus 40 anos a casar com aquele homem nobre. Exatamente. Aquele homem virtuoso, exatamente, verdadeiro. Exatamente, sim. E ele depois recebeu a profecia, casou ou casou antes da profecia? O que aconteceu? Aos seus 26 anos de idade, o nosso querido mensageiro sallallahu alaihi wasallam já estava casado, ok? E de seguida os seus viveram aí por cerca de alguns anos, onde ele sallallahu alaihi wasallam recebeu essa profecia, já quando tinha os seus 40 anos de idade, não é? Seus 40 anos de idade, o nosso querido profeta recebeu essa mensagem e quando recebeu essa mesma mensagem, o nosso querido profeta sentiu-se incapacidade de poder responder com aquilo que era a demanda do seu Criador, Allah subhanahu wa ta'ala. Então, quando ele sai de lá, depois de receber aquele legado de Allah subhanahu wa ta'ala, foi a estremecer. Será que eu, foi até ao encontro de sua esposa, será que eu irei corresponder àquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quer? Então, estava mesmo, porque era uma novidade. Você é um indivíduo que nunca havia sido dado uma responsabilidade tão alta. Nunca tinha enfrentado uma grande missão. Uma grande missão daquela. Não era só para dois ou três ou quatro pessoas. Missão divina. Exato. Tinha que responder para o mundo todo. Exatamente. Então, sendo embaixador da paz, ele foi tranquilizado com a sua esposa, certo? Foi tranquilizado com a sua esposa e sentiu-se seguro. E daí começou a propagar a sua mensagem. E a sua esposa foi uma das primeiras a aceitar a sua mensagem, não rejeitou e depois passou a pregar com os seus filhos secretamente e depois com os vizinhos. Daí quando o Nabi a.s. torna esse ato já público. Quando já divulga a mensagem publicamente, é onde já começou a criar frustração dentro das pessoas, porque aquilo atraiu muita gente. E aí os adoradores do ídolos praticamente ficaram muito frustrados. Mas por que este indivíduo está a vir aqui e extraviar a nossa comunidade? Está a vir e fazer matar aquilo que os nossos pais faziam. Esse é um impostor, coisas de gênero. Então começaram já a criar abusos e assédio, começaram a criar impuseram algumas sanções econômicas e sociais sobre eles. Sim. Este grande homem
após ele ter recebido este grande desafio, esta missão, como é que as pessoas olharam para ele? Como é que as pessoas, sim, ficaram empenhadas exatamente naquilo que era a sua missão? Como é que foi? O que acontecia? Todo aquele profeta de Allah subhanahu wa ta'ala, mensageiro da paz, que aparecesse para pregar a sua mensagem divina, as pessoas normalmente olhavam mais sobre o seu comportamento, certo? As pessoas ficaram motivadas com o seu da'wah, a sua pregação. Por quê? Porque o profeta, no seu tabligh, eles começaram já a verificar sobre o seu comportamento. Vamos lá ver esse indivíduo. Será que não é mentiroso, não é feiticeiro, não é curandeiro, não é impostor? Então, mediante essa turbulência, essa perturbação, as pessoas começaram a avaliar que nós conhecemos ele desde pequeno, nunca mentiu. Este é um indivíduo da paz e justiça. Vem para espalhar amor ao próximo. Ele gosta dos muçulmanos, gosta do povo, e não só é um indivíduo filantrópico, é respeitoso com todos, incluindo animais. Não é um indivíduo não é uma pessoa qualquer. Não é uma pessoa como qualquer. Então, isto começou a motivar muita gente e começou a atrair um volume maior de pessoas à nova religião, à nova fé. A conduta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as suas atitudes, seu comportamento, aquilo também influenciou muito. Sim. Na aquisição de novas pessoas para aderirem já à nossa religião. A nossa religião. Sim. Exatamente. E isso ajudou muito. Ajudou muito. Sim. E como é que foi para as pessoas que tentavam destruir a ele, que foram muito difíceis de acreditar nas suas mensagens divinas? Como é que foi? Sim, neste momento é aquela coisa que nós estamos a falar. Eles começaram a abusar. E, por outra parte, eles faziam algum assédio, dar dinheiro para fazer com que ele mantesse o focinho fechado, né? Para que a mensagem não chegasse até os outros, porque aquilo já iam fazer com que as pessoas deixassem de continuar naquele jogo de azar, faziam com que as pessoas deixassem de fornicar. Então, tudo aquilo que eles achavam show, praticamente aquilo ia abaixo. Eles voltavam com a fé, pregar o Senhor, fazer atos nobres, mas eles não queriam fazer aquilo. Tinha um lado suborno, porque naqueles tempos os quraishitas, quando fosse alguém da nobreza cometer uma injustiça para um comerciante novato de uma cidade que entra em Meca, mesmo que a pessoa fosse lá pedir que existisse, que a justiça fosse, como chama, imposta por causa daquela criminalidade feita por alguns jovens da nobreza, dos quraishitas, era mesmo assim castigado. Você não tinha razão. É roubado, é o quê? Tudo ia contra si mesmo. Então eles não obedeciam nenhuma lei. Então a religião, neste caso, como o Islã veio para a paz, aquilo praticamente vinha limar aquilo para trazer uma nova dinâmica de vida. Tirar eles da escuridão para a luz. Neste caso, fazerem coisas nobres para atrair também a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. E isso criou muita frustração diante dos incrédulos, neste caso. E como é que foi, como é que se espalhou esta mensagem divina facilmente? Será que foi muito difícil durante a sua profecia espalhar essa mensagem divina, já que os outros já estavam contra, já estavam a perseguir o profeta? E como é que foi? Como é que se explica isso? Aquilo caracterizou-se por um momento em que tinha uma parte positiva, em que as pessoas sempre apareciam, pautavam pela verdade. E no meio deles sempre apareciam esses tais interesseiros que tinham que impedir, de certa forma, impondo essas sanções econômicas sobre o profeta e seus seguidores, acima de tudo também o seu clã. Mas mesmo assim os muçulmanos começaram a se retirar pouco a pouco para as montanhas, começaram a residir lá. E não só, eles continuaram com essa pregação, continuaram ainda com essa perseguição. Até que o profeta chegou ao momento de enviar alguns para irem ter refúgio numa outra região com um rei. Então, quando eles notaram sobre essa saída, começaram já a aumentar, a ampliar a sua perseguição ao profeta sallallahu alaihi wasallam. E mesmo assim, impuseram algumas leis, alguns acordos com o rei lá, para poder criar extradição, né, daqueles muçulmanos de volta para que fizesse com que eles castigassem eles. Mesmo assim, o rei se recusou. Então, aí não havia outra forma. O que eles decidiram já? Não, temos que aniquilar este promotor, porque o problema não são as pessoas que estão a vir. É este indivíduo que veio aqui para desviar o nosso povo, neste caso.
Então eles começaram já a tramar um ataque ao profeta. E veja só, 3 anos depois, o profeta também teve 2 momentos muito tristes em sua vida. Ele acabava de perder, quer dizer, aquele mesmo momento caracterizou-se pela perda de sua própria esposa. O nosso querido mensageiro perdeu a sua esposa e naquele mesmo ano também perdeu o seu tio. Então foi conhecido como Amul Huzn, um ano de tristeza. E como se não bastasse também, os impostores não pararam ainda, continuaram a sua perseguição. Então armaram um trajeto, os jovens quraishitas fizeram aí uma machoeira deles para irem fazer uma visita surpresa. Mas todo aquele que for cercar a casa, na manhã seguinte, aquele que for a ver a primeira movimentação dele, o pé direito fora de casa, acabamos com ele, aniquilamos a ele. Então o plano foi traçado e o profeta esteve lá, colocou o seu companheiro nos seus aposentos e Allah subhanahu wa ta'ala, através de Jibril alayhi salatu wassalam, informou o nosso querido profeta, ele saiu e seguiu para Medina. Enquanto eles ficaram lá até a manhã seguinte, viram que o profeta não está a sair. Então seguiram até aos seus aposentos. Vamos lá ver o que está acontecendo. Quando abriram lá, encontraram ali Ibn Abi Talib, vamos ali, o seu primo. Este grande homem, após ele ter saído de Meca para Medina, como é que o povo recebeu a mensagem divina, assim como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Como é que eles receberam? Sim, foi bem recebido porque o povo de Yathrib, Medina, eram povos que foram caracterizados com nobreza, eram povos de muita virtude, tinham muito respeito, foi bem recebido. É lá onde começou a sua outra trajetória, porque todo esse trabalho levou-se 50 anos, que Nabi Ali sempre viveu em Meca. E em Medina só foi residir por um período de 13 anos, e onde ele despediu com seus 63 anos de idade. Eles receberam muito bem, onde ele começou a propagação. Porque em Meca a perseguição era maior. Então a tendência de todo aquele que divulgasse a sua mensagem era de ser executado da sua área. Então tinha que sair, ver um sítio para depois fazer com que a mensagem ainda continuasse a circular naquela mesma região. Um dos motivos que levou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a sua saída de Meca para Medina foi exatamente a perseguição. Exato, mas foi um dos motivos. Um dos motivos, mas uma das coisas que levou, porque o profeta não estava 100% com medo de morrer, porque ele já havia entregue a sua alma ao Criador para divulgar a mensagem islâmica, a divulgar a religião da nova fé, não é isso? Então, neste caso, o profeta sallallahu alaihi wasallam, a maior preocupação que ele teve era de proporcionar uma educação melhor aos seus companheiros, divulgar a religião islâmica, divulgar o seu mensageiro e propagar para o resto dos mundos. Razão esta que Allah subhanahu wa ta'ala disse no Sagrado Alcorão que وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, que não enviamos a ti, ó Muhammad, senão como misericórdia para toda a humanidade. Então, Nabi alayhi salatu wassalam estava mais preocupado em difundir esse mesmo conhecimento religioso, espalhar essa mensagem aos mais baixos da sociedade, até ao fim do mundo. Então, este era um dos motivos que fez com que ele saísse. Por quê? Porque se não acontecesse isso, nós fomos a ver, eles poderiam não pegar a ele, mas iam começar a sacrificar os mais fracos. Só é através disso que fez com que ele tenha chegado lá em Medina, não teve mesma situação que ele enfrentou de perseguição, do outro lado, neste caso, em Meca? Não tanto, porque o nosso querido mensageiro, através daquelas suas qualidades, antes as pessoas também já ouviam dizer sobre o trabalho que ele fazia já lá em Meca. Então, a razão é esta que não houve tanta perturbação em Medina quanto em Meca, porque Meca era caracterizada de muita movimentação, era como se fosse uma cidade econômica. Então havia muitos objetivos em comum. Em suma, o povo de Medina, por outro lado, estava ansioso exatamente. em ver este grande homem. Este grande homem, exatamente. Exato. Em Meca. Exatamente. É isso? Sim, sim, exato. E lá foi muito fácil expandir a sua mensagem, o seu trabalho. Em relação a Meca neste momento. Meca, sim. De tanta perseguição. De tanta perseguição, lá eles se refugiaram em Medina. Então, lá esses tais migrantes que saíram com o profeta de Meca para Medina são chamados de Muhajirina, por causa desse Hijra, né? Onde começa já a trajetória de Hijra, começa a partir dessa movimentação. Então, aqueles que receberam já os sahabas por causa daqueles companheiros, por causa daquela perseguição, são chamados de Ansars, os socorredores, aqueles que receberam aqueles irmãos lá. A razão é esta que
o mérito deles é mencionado no Sagrado Alcorão. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. Eles receberam com total amor e confiança aos companheiros e viram que muitos haviam sido confiscados seus bens, suas esposas, suas propriedades, tamareiras. Então começaram a ajudar um por um para começar a sua trajetória para ter uma vida nova e também poder propagar conforme a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. E chegado a Madina, no princípio, com seus seguidores, neste caso os Sahaba, Exato. e como é que foi a sua vida lá no princípio? No início nós podemos dizer que, alhamdulillah, foi um período muito bom do nosso querido profeta sallam. Era como se fosse uma nova etapa da sua trajetória depois de passar por um período turbulento. E a tendência de cada profeta depois de divulgar a sua mensagem sempre foi desafios. Então o nosso querido mensageiro sallam estava sempre naquela determinação, ele sempre era resistente, tinha uma determinação e como se não bastasse também tinha uma proteção de Allah subhanahu wa ta'ala para a divulgação dessa mesma mensagem do Islã. Então, nós por hoje paramos por aqui, como o tempo já não nos permite, então prometemos de voltar aqui no próximo programa. E irmão Nat, jazakallah pela presença e pela tua participação. Eu com elevada honra e consideração que recebi o convite e até próximas oportunidades. Jazakallah khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Exato. Nós terminamos aqui o nosso programa e deixamos ficar aqui um pequeno conselho nosso para motivar os que lá estão em casa, que innamal ilmu bita'allum, disse o nosso querido mensageiro que o conhecimento provém através dos estudos. Então, quanto mais nós estudamos, mais ignorantes descobrimos que somos e aprendemos mais acerca daquilo que nós não sabemos. Aprender não tem idade e nem ocupa espaço. Wabillahi tawfiq, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até o próximo programa.